Olá, olá, amigo que nos acompanha a partir de agora. Estamos mais uma vez aqui no estúdio da 87 com um podcast da Rádio Itatiaia FM e é sempre um prazer estar com você que nos acompanha pela rede social, Facebook, Instagram. A galera que está curtindo a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mandar um abraço especial também para quem acompanha a gente pelo Rádio FM. A partir de agora, a gente também estamos ao vivo pela frequência 87,9 Itatiaia FM. Então, se você está no rádio, você pode correr para a rede social e acompanhar a gente, curtir, compartilhar. E se você está aí na rede social, pode ficar com a gente. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber a advogada Camila Palermo. Ela está aqui com a gente para falar sobre um assunto que está em alta nesses últimos dias, nessas últimas semanas, aqui em Itatiaia. Então, você é nosso convidado especial nesta quinta-feira para a gente estar entendendo um pouco mais sobre esse assunto, conhecendo um pouco mais sobre esse tema que está causando bastante, como diz na cidade pequena, murmurinhos, conversas de bastidores. O empreendimento Village Penedo, ou também o pessoal está chamando de Residencial Cidade Jardim. Enfim, é um loteamento que está acontecendo, que está sendo realizado numa área aqui no nosso município e que as pessoas estão buscando entender o que é exatamente isso. Parece que existe algumas irregularidades, possíveis crimes ambientais, enfim. Tudo isso, a partir de agora, a gente vai estar conversando. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E também entramos em contato com a Prefeitura, pedimos para que a Prefeitura se manifestasse sobre o assunto. Ela mandou uma nota ao longo do nosso bate-papo. A gente também vai estar passando a informação que a Prefeitura passou. Camila, boa noite, seja bem-vindo aqui no podcast da Rádio Itatiaia FM. Eu acho que no podcast é a primeira vez, né? Primeira vez. Seja bem-vindo. Pena que seja um assunto tão terrível. Podia ser mais agradável. Poderia ser algo mais leve, mas mais leve. É importante para que a população fique sempre antenada. Apesar de não tão boa a notícia, é importante que a gente fique antenado no que está acontecendo, principalmente no nosso quintal. Exatamente, acho que o principal é esse, é de mencionar que é no nosso quintal. Na nossa cidade querida, que existe já esse cuidado ambiental, esse cuidado com o verde, se diz tanto do turismo, se diz tanto da natureza, e quando chega nessa questão, parece que tem alguns pontos que precisam ser melhor esclarecidos. Antes, Camila, eu sei que você é uma pessoa conhecida, mas eu preciso que você se apresente. Vai que tem um ouvinte, uma pessoa que nos acompanha na rede social, que não te conhece ainda. Aproveite e se apresente para a galera. Boa noite, Lucas, todos que nos assistem, nos escutam. Meu nome é Camila Palermo, eu sou advogada. Hoje eu componho o Conselho da Cidade, que é o Concidade. A representação que eu tenho hoje é através da Amavan, que é uma associação de moradores dos bairros do Jardim das Rosas, Vale dos Reis e Ribeirão das Pedras. Então, representando essa entidade, na verdade eu represento a sociedade civil. E é isso que é importante. Eu não represento aqui não, né, no conselho, a vontade, os interesses ou o que a Camila acha. Mas eu represento a entidade, a Amavan, a Associação de Moradores, que por sua vez representa a sociedade civil como um todo. Então, cada associação, cada entidade que lá está representando a sociedade civil o faz em nome do todo. Então, por isso, às vezes, as pessoas perguntam, mas o que a sua associação tem a ver com isso? Eu falei, primeiro tudo, né? Porque você não tira um bairro de dentro do município e fala porque acontece em outro bairro, então não me diz respeito. Mas mesmo que não fosse por isso, porque a minha função no conselho é representar a sociedade civil como um todo, cada um de nós conselheiros. Parabéns pela atuação, eu sou um fã dos conselhos municipais, eu acho que eles deveriam ser fortalecidos, a gente aqui também faz parte de alguns conselhos municipais, você amigo, ouvinte, cidadão, representante da sociedade civil ou de organizações, deveria ficar atento a esse assunto para poder entender como funciona e poder estar participando de forma legítima, né? Exatamente. Porque as pessoas às vezes ficam em casa questionando, reclamando, falando, e existem vários mecanismos onde a população pode estar reivindicando, cobrando os seus direitos. Falando em direitos, parte do pressuposto e que há indícios de que está tendo um problema sério aqui na cidade, inclusive com
um possível crime ambiental. Esse assunto surgiu algumas semanas atrás, depois que um empreendimento, um loteamento, para você, amigo ouvinte, um loteamento, uma empresa vai lá e começa a mexer na terra para fazer uns lotinhos para construir umas casinhas, pôr asfalto, enfim, é uma coisa bem grande. Mas eu queria que a Camila primeiro contextualizasse o início de como tudo isso começou, só para que a gente entenda, para chegar na questão do problema atual hoje. Para as pessoas entenderem o porquê que isso é importante. Eu vou destacar o que é o conselho e por que o conselho está envolvido nisso. O Concidade, ele é um conselho onde a sociedade civil ela tem a oportunidade de participar efetivamente da gestão, das escolhas, das decisões tanto da prefeitura quanto da Câmara, porque os assuntos eles convergem, eles dialogam, né? É uma conversa entre a Câmara, o prefeito e a sociedade civil. Então, o conselho ele serve para isso. Através do conselho, a população consegue participar de discussões sobre a alteração da lei, sobre o que vai ser feito aonde na cidade, por que é importante, por que isso me impacta. E aí, uma parte da população que já tem esse conhecimento, quando ficou sabendo do início de uma obra de terraplanagem, para quem não sabe o que é uma terraplanagem, eu vou ser honesta, eu não sei nem se o certo é terraplanagem ou terraplenagem, porque a gente escuta as duas expressões aí correndo. Mas como algumas pessoas foram lá e viram caminhões movimentando terra, limpando uma área, abrindo caminho dentro de uma área de vegetação, ali na entrada do bairro da Fazenda da Serra. E aí, quando esses moradores ficaram sabendo disso, ficaram assustados, porque tinha uma placa identificando que ali sairia um loteamento e que existiam dois documentos que fundamentavam, que deixavam, que permitiam os empresários, realizarem aquela obra. Uma licença ambiental, fornecida pelo INEA, e uma licença da prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, que forneceu um alvará para que a empresa pudesse passar com esses caminhões, abrindo essas ruazinhas, limpando o terreno, arrumando o terreno, para que pudesse ser criados os tais lotes, que você muito bem exemplificou, que é onde nasce um bairro. O loteamento nada mais é, para quem não sabe, é um bairro. Os bairros, eles nascem assim. Eles são um loteamento, um parcelamento. Pega uma fazenda, divide em lotezinhos e pronto, nasceu um bairro novo. E aí eu vou até pôr aqui pra gente, você falou na Fazenda da Serra, para que a gente entenda mais ou menos e se situe aonde é o lugar, para que você, amigo, a gente sabe que Itatiaia é dividido em zonas, né? O pessoal não conhece muito bem as áreas, diferente de Penedo, Maromba, a parte central. A gente está aqui, vou pôr na tela cheia para que você, amigo ouvinte, possa ver. Estamos aqui na nossa humilde cidade, na parte central de Itatiaia. Inclusive, estamos aqui no centro. Pegando a parte aonde a gente está aqui, a rádio está aqui, a gente pega a Dutra, indo aqui o retorno, indo em direção ao polo industrial, onde tem as empresas aqui. E vamos indo em direção... chegamos aonde eu acho que é. Pelo jeito, mesmo. Então, esse loteamento, essa empresa começou, né, os trabalhos exatamente nessa área onde eu estou aqui passando o mouse. E interessante que chama atenção é que é uma área de floresta, né? Uma área verde. O que chama atenção é que a fazenda ela é imensa. Ela pega essa área que você está vendo aí de floresta, ela pega para trás até lá em cima, pega entre essa área e o Jardim Martinelli. E isso é aterrorizante, porque você pega uma área que ela já tem um campo muito mais desmatado, né? Muito menos denso. E aí a escolha do proprietário, dos empresários, enfim, não sei quem teve a brilhante escolha, só que não, foi exatamente na única área dentro dessa fazenda que tem uma florestinha. Isso é aterrorizante. Porque assim, ou é uma loucura, ou realmente uma escolha de grego, né? Então você está querendo dizer, Camila, que toda essa área onde tem essa florestinha é onde os caminhões estavam derrubando as árvores? Eu sinto te informar que essa florestinha já não mais existe. Essa imagem ela não está atualizada. O desmatamento ele já foi feito.
se não 100%, 99%. Então toda essa área foi descampada. E aí vem a pergunta, beleza, ok. E a empresa começou a fazer isso agora. Então, A gente precisa contextualizar. vamos começar a entrar nos problemas do processo. Vamos lá, para as pessoas entenderem. Primeiro eu quero fazer uma consideração, porque lá no início você falou assim, vamos falar de meio ambiente, porque isso é importante, área verde, nananã. Eu gosto de colocar que não é isso. Não é isso. É isso também. As pessoas me perguntam, você está fazendo isso tudo porque você é ambientalista? Não, cara. Eu estou fazendo tudo isso porque eu sou cidadã, porque eu sou advogada, porque eu entendo que para um desenvolvimento de uma cidade ser bom, ele tem que ser sustentável. E sustentável não é ser verdinho, abraçar a árvore. Que abraçar a árvore, abraça também que é gostoso, mas não é isso. Sustentável se eu desenvolver dessa forma a cidade, amanhã vai existir a cidade de uma forma legal para você, para seus filhos, para seus netos? Isso vai ser bom amanhã? Isso vai ser bom depois de amanhã? Isso é o sustentável. Eu vou ganhar dinheiro desenvolvendo aqui um novo loteamento. Vou vender, vou ganhar muito dinheiro. Porque vai trazer mais moradia, vai ter um polo industrial, vai ter uma zona comercial, então vai trazer mais emprego. Não é verdade. Na verdade, você está trazendo aproximadamente 4.000 pessoas, alguns empregos, mas são esses empregos que nós queremos? É esse desenvolvimento que vai ser bom para a minha população? Aí eu vou até te chamar a atenção assim, vamos lá. Tira o zoom um pouquinho aí, vamos fazer uma análise crítica aqui para as pessoas entenderem por que isso é tão importante. Do seu lado, nós temos a unidade de Itatiaia, né? Para quem não sabe, a nossa legislação ela divide o nosso município de Itatiaia em 3 zonas administrativas. Nós temos a zona de Itatiaia, é uma unidade administrativa de Itatiaia. Uma zona que chama-se Unidade Administrativa de Penedo. E uma terceira zona, que é de Maromba-Maringá. Então, fala de Penedo, mas Penedo não é dentro de Itatiaia? Não, gente. A gente está se referindo às unidades administrativas. Então, sim, Penedo é dentro de Itatiaia, mas pela nossa lei é considerado uma unidade diferente de Itatiaia. Então, vamos lá. Do seu lado, mais abaixo aqui do mapa, nós temos a unidade de Itatiaia. Ok, a cidade. Ali, para cima, nós temos a unidade de Penedo. Aqui. E aí, se você verificar o mapa hoje, nós temos que o desenvolvimento urbano do núcleo de Itatiaia, ele tem um zoneamento mais simples. Zoneamentos com lotes menores, onde o desenvolvimento econômico naturalmente é menor. Quando nós pegamos o desenvolvimento urbano de Penedo, nós temos um desenvolvimento com lotes maiores, com um poder aquisitivo econômico maior. E aí eu pergunto de antemão para você. Acho que você mora em Itatiaia. Eu moro em Penedo. Você gostaria que o desenvolvimento de Penedo fosse menor, com menos dinheiro, um poder econômico menor, se igualando ao restante, ou que de Itatiaia fosse melhorado? Porque, na minha perspectiva, nós queremos melhorar o município. E aí, o que nós temos entre uma unidade e outra? A Fazenda da Serra. Então, a Fazenda da Serra ela é um ponto muito importante para o desenvolvimento do município. Porque se ela desenvolver com lotes pequenos, áreas com poder econômico aquisitivo baixo, o desenvolvimento da cidade como um todo vai para esse caminho. Se ela for desenvolvida com lotes melhores, o poder econômico só. Então não vai ter área para todo mundo? Vai, porque já tem. Já tem zoneamento para todo mundo. O que nós queremos é trazer mais investimentos. Empresas melhores, que paguem melhor, que valorizem a mão de obra. E não um monte de gente precisando de cargos baixos, mal valorizados e a população continuar carente. E aí, essa que é a pegada. E aí o poder público há muitos anos ele vem... Estou monopolizando, me interrompe, pelo amor de Deus, se for necessário. O poder público ele vem com um discurso que é descredibilizando as pessoas que defendem o desenvolvimento sustentável, falando que essas pessoas, como eu, por exemplo, nós não queremos o desenvolvimento, nós não queremos, porque vai trazer emprego, nós estamos atrapalhando. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Na verdade, é exatamente o oposto. Eu quero que tenha empresas melhores, que paguem melhor, que tragam melhores empregos.
Eu quero que a população realmente cresça. Cresça de uma forma boa, não em quantidade, mas em qualidade. Eu quero que aquela pessoa que hoje, que nós sabemos que o município de Itatiaia depende muito dos cargos oferecidos pela prefeitura, que são cargos com salários muito baixos. Nós queremos continuar dependendo dessa política ou politicagem, ou nós queremos que as pessoas tenham outro caminho e não dependam disso, e aí sim sejam livres para ter o seu voto, as suas decisões, o seu posicionamento político, sem medo de perder o emprego. E aí é uma escolha. O que nós queremos? Fazenda da Serra é isso. Há pouco tempo nós tivemos um projeto de um autódromo exatamente ali. A população se uniu e falou, opa, um autódromo aqui? Dentro de uma APA? E aí a gente chegou no segundo problema. Isso é uma APA. Penedo é uma APA. E aí, o que cabe dentro de uma APA? Cabe um autódromo dentro de uma APA? Cabe lote de 250 metros quadrados dentro de uma APA? Camila, que está sendo elitista, não quer lote de 250... Claro que não, a questão não é essa. E o que é uma APA, só para quem ainda não é do meio? Boa. Área de proteção ambiental. É uma área de proteção que ela permite o uso pela população. Uhum. Ela não é tão rigorosa como, por exemplo, o Parque Nacional do Itatiaia, o Parque da Pedra Selada. Ela é uma APA que ela permite que, simultaneamente, nós tenhamos o desenvolvimento econômico, lotes residenciais e a proteção ambiental. Por quê? Aí eu vou te falar que é aquilo assim, o urbanoide, a criança urbanoide, né, que vive nos grandes centros urbanos, ela não sabe de onde vem o ovo, ela acha que vem do mercado, da caixinha do ovo. Uhum. A população, eu faço essa comparação que a população não sabe de onde vem a água. Vem da onde? Do cano. Parece ridículo, mas a comparação ela é muito válida. De onde vem a água? Do cano. O cano chega da minha casa. Mas esse cano, ele vem de algum lugar que acumula a água. E a água que acumula nesse lugar, ela acumula ali porque ela é captada pelo solo, que joga por uns riozinhos, é como se fossem os vasos sanguíneos. Joga sanguezinho pro corpo inteiro. Joga a aguinha para aquele ponto, e ali ela se acumula, e ali ela é canalizada até a sua casa. E se eu impermeabilizar, leia-se, concretar tudo, colocar asfalto em tudo, a água vai chegar no solo para abastecer esses riozinhos, essas veias, mal comparando, que vão chegar nesse pocinho, nessa cachoeira, nesse rio, que dali vai sair o cano para ir para sua casa, exatamente como? É matemática. Amanhã você não vai ter água. Antes ainda de chegar na questão da água, que é muito relevante, temos a questão da empresa que entra com o INEA para poder pedir a permissão, e o INEA permitiu, e como você falou, a prefeitura também na ocasião permitiu. Como que é isso? Porque a obra começou, né? E quem fiscalizou? Quem não fiscalizou, né? Ou quem não fiscalizou, não tem que alguém olhar, legal, você tá terraplanando dentro da metragem. Opa, aqui não, aqui tá próximo disso. Houve um início, né? Houve um processo. E essa coisa de essa área pode, essa área não pode. Inclusive, você tem até um recorte da lei, quando você quiser que eu mostre, falando da questão da APA, né? Da área de proteção. Tá, eu acho que a gente tem que começar por aí. Porque o que acontece? Nenhuma unidade de conservação nasce do bolso das pessoas. Não, tipo, não saiu da minha cabeça, tem uma APA. E vai ser porque ela sai de uma lei. Sim. Né? E da mesma forma que você é obrigado a pagar IPTU, não é porque o prefeito quer te cobrar, mas porque você é obrigado porque tem uma lei, você é obrigado a respeitar a APA porque tem uma lei. Uhum. É a lei 482 de 2008. Chama atenção para 2008. Então, vamos lá. Essa lei, artigo 3º, ela determina, ela cria no artigo 1º, ela fala que ali vai ser uma APA, uma área de proteção ambiental em Penedo, é Penedo inteira, e aí é só olhar na lei onde é Penedo, pronto, é Penedo inteiro. Uhum. E aí o artigo 3º fala assim, opa, estou criando, mas quem tem o poder para fazer isso? Câmara dos Vereadores. Vai lá e regulariza a lei que fala onde tem os bairros, onde tem as zonas, onde pode lote de que tamanho, onde tem área de preservação ambiental, e fala que existe essa APA aqui. E aí, essa lei que nós chamamos de plano diretor,
que a gente escuta muito, o pessoal fala, plano diretor, plano diretor. É a lei que fala, olha, galera, o desenvolvimento vai ser assim, vai ser turístico. A nossa cidade tem um potencial turístico, então vai ser turístico, tem que proteger o meio ambiente, turístico e ecológico. Na zona tal vai poder isso, na zona tal vai poder aquilo, e assim sucessivamente. Essa lei ela tem um anexo, que é o anexo 6, que tem uma lista de todas as unidades de conservação. Ali tem, por exemplo, o Parque Nacional. Ali tem, por exemplo, o Parque da Pedra Selada, que é um parque estadual. E ali deveria ter também a APA de Penedo. Por quê? Porque eu quero? Não, eu não quero nada. Eu só quero que as pessoas cumpram a lei. A gente tem um problema histórico no município, que é as pessoas não gostam, não querem, repudiam a lei. É só cumprir a lei. Não tem que adivinhar nada. É ler a lei, cumpre a lei. Então vamos lá. Plano diretor o plano diretor da APA de Penedo deverá obedecer. Parágrafo único. O plano diretor deverá ser adequado à nova área, devendo o mesmo estar em uso até 2019. Aí chegou 2015, fizeram a lei do tal do plano diretor de novo. Em 2016 ela passou a existir, sem prever a APA. E aí vem o poder público, e parece complexo, gente, mas não é complexo, eu prometo, é simples. Criou a APA. Poder público tinha que fazer o quê? Poder legislativo tinha que fazer o quê? Emenda a lei falando que existe a APA. Poder público tem que fazer o quê? Sempre que for analisar o que pode ali dentro de Penedo, falar, opa, é uma APA. Tinha que também criar um conselho gestor e tinha que também fazer um plano de manejo. Não fizeram nenhuma coisa nem outra. E aí o poder público, ele usa esse artifício é essa a palavra, de falar que a APA não existe, porque ela só vai passar a existir quando tiver um plano de manejo. E isso é mentira, porque a legislação ambiental, ela determina que, desde a criação da área de proteção ambiental até a efetiva implementação do tal do plano de manejo, é obrigatório, ser implementadas todas as ações para proteger a área de proteção ambiental. Então, não importa que não tem conselho. Não importa que ainda não tem o plano de manejo, que é, pode isso, não pode aquilo, lá. Tem que proteger. Proteja, da forma que você quiser. Proteja, cumpra a lei. É obrigado, não é escolha. Ok. E aí, como é que funciona? Quando você quer construir uma casa, o que você faz? Tecnicamente... Pede o alvará da obra. Exatamente. Manda a planta, Exatamente. O terreno. Tem que fazer até aquela coisa de cálculo de esgoto, né? Tem que fazer uma fossa séptica. Nossa, tem que fazer um monte de coisa. Tem que comprar um monte de coisa. Aí, você no seu terreno, no meio do seu terreno tem uma árvore, exatamente onde você vai colocar a tua casa. Você pode ir lá arrancar a árvore? Esquece, você não vai conseguir, porque o processo vai levar anos pra você vai arrancar caducar, uma árvore. Seu neto, talvez, se ele herdar, né? Se sobrar alguma coisa pra ele herdar, talvez. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, o que acontece? Você, mero mortal, eu, mero mortal, se eu quiser aprovar um projeto para uma casa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir um processo na prefeitura, juntando um projeto do que eu pretendo construir, falando, olha, eu quero construir aqui uma casa de 1 andar, de 2 andares, de 3 andares, ela tem X metros quadrados, assim, assado, ok? Uhum. E se tiver árvore ali dentro, eu tenho que falar, inclusive tem árvore aqui. Eu vou precisar de uma autorização para cortar as árvores. Então, a gente tem 2 questões aqui. Aprovar esse projeto, porque aí a Secretaria de Planejamento, lá na Prefeitura, ela vai ter que analisar e falar assim, calma aí, mas deixa eu ver na lei aqui se nesse bairro pode uma casa de 5 andares. Porque do lado só tem casa de 1 andar. Se eu colocar uma casa de 5 andares aqui do lado, será que eu não vou atrapalhar as casas de 1 andar? Será que não vai impedir que chegue sol, vento, ar na casa de 1 andar? Será que eles não vão perder completamente a vista? Será que não vai ter uma invasão de privacidade, porque eu vou ficar olhando de cima o que está acontecendo na tua casa? Então tem uma análise muito grande, e é por isso que se delimita. Aqui vai ser assim, ali vai ser assado, aqui pode isso. Então, voltando, vamos lá. Quero aprovar minha casa de 3 andares. Secretaria de Planejamento, eu posso construir uma casa de 3 andares? Opa! Então, Camila, sinto muito. Aqui só pode casa de 1 andar. Tô dando um exemplo chulo. Um exemplo simples. Que é cotidiano. Que é cotidiano. Que todo mundo passa. Eu quero fazer uma oficina mecânica. Dentro, sei lá, vou usar um bairro próximo a mim. Dentro do Jardim Martinelli. Eu posso fazer uma oficina mecânica dentro do Jardim Martinelli?
Um monte de casa? Será que eu não vou atrapalhar aquele monte de casa? Então a Secretaria de Planejamento vai analisar isso. O que pode, como pode. Pode esse tipo de atividade? Ali é só residencial? Pode ter oficina ali? Se pode, casa, quantos andares pode? Ok. Aí ela aprova o projeto. E se ela aprovar o projeto, ela fala, tá liberado, pode construir. E aí, uma vez aprovado esse projeto, tá liberado, pode construir, ela manda, ao mesmo tempo, ela manda esse processo um pouquinho antes, um pouquinho depois, para a Secretaria de Meio Ambiente, porque você falou que tinha uma árvore lá. O fiscal foi lá ver onde é mesmo e viu que tinha árvore. Secretaria de Meio Ambiente, ele pode construir essa casa aqui, porque me parece que não tem problema, mas tem árvore. E aí? Aí a Secretaria de Meio Ambiente vai lá e verifica, opa, esse tipo de árvore pode cortar, não pode, tem muita árvore, pode cortar só o que for necessário, como que vai ser? E é isso. Agora a gente vai voltar para o caso concreto. Isso era importante para as pessoas entenderem o que a gente está discutindo aqui. Uhum. Aí vem uma empresa gigante que constrói esse tipo de bairro, loteamento no Brasil inteiro, que custa uma fortuna, que vai lucrar uma fortuna, junto com uma segunda empresa. Então são duas empresas, pelo menos até agora, que eu constatei no processo. E juntas, ou uma em nome da outra, não sei, ela vai lá e apresenta um processo dentro da prefeitura falando, eu quero aprovar um projeto de loteamento. Eu tenho uma fazenda de, sei lá, 1 milhão de metros quadrados, não sei quantos metros quadrados no total. Eu quero pegar só um pedacinho dessa fazenda e lotear em 733 lotes de 250 metros quadrados, mais várias áreas industriais. E esses lotes, meu caro, sequer serão só residenciais, serão mistos. Então você constrói sua casa aqui, do lado vai ter uma padaria, do outro lado vai ter uma oficina, e assim sucessivamente. E aí a Secretaria de Planejamento fala, então, vou analisar aqui, mas enquanto isso, tá tranquilo, vai lá e passa a máquina, abre a rua, que depois a gente vai ver. E aí a Secretaria de Meio Ambiente fala assim, caraca, lá tem um monte de árvore. Putz, mas eu não posso licenciar. Porque Itatiaia é um dos poucos, acho que 3, mas não quero ser leviana na afirmação, mas um dos poucos municípios do Rio de Janeiro que não tem competência, porque não tem infraestrutura para fazer o licenciamento. Absurdo, né? Uhum. Aí quem tem que suprir isso é o INEA. E aí por isso a gente fala que essa licença ela foi concedida pelo INEA, que é um órgão de licenciamento ambiental, que é um instituto de licenciamento ambiental que está suprindo a falha da prefeitura de não estar apta a fazer esse processo de licenciamento. E aí o meio ambiente fala assim, a bola não está comigo, eu não faço licenciamento, vai no INEA. Só que o município fala assim, cara, eu sei, porque eu não posso alegar que eu desconheço a lei, porque eu sou secretário de meio ambiente, presume-se que eu tenho conhecimento sobre os fatos, que aqui é uma APA. Ele tinha que na hora falar assim, opa, calma aí, isso é uma APA planejamento. Chama aí o incorporador, fala que isso aqui não pode ali não. Isso é uma APA, muda o projeto. E isso aqui ali não cabe. Nem manda pro INEA. Porque isso aqui já nasceu morto. A gente no direito usa uma expressão que é natimorto, nasceu morto. Isso aqui já nasceu todo errado. Ali, isso não pode. Eu nem sei o que pode, mas isso não pode. Ponto. Não, mandou pro INEA. O INEA, por sua vez, dentro um monte de vícios, eu vou só citar um para deixar você falar também. Que é, então, vamos lá, vamos analisar isso aqui? Já verifiquei aqui e não tá dentro de nenhuma unidade de conservação ambiental. Uma unidade. Opa, mas como assim? Não tá dentro de uma APA? Como que o INEA falou isso? Você pode abrir, por gentileza? E aí a gente vai para... Essa imagem... outra, né? A outra imagem. Próxima, essa aí. Quando você entra no site do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, e aí você fala, nossa, tem que saber muito para fazer isso. Não, você digita lá no Google, CNUC, que é Cadastro Nacional de Unidade de Conservação. Acredito que um profissional capacitado, né, para chefiar uma pasta do município, consiga verificar isso num site. Aí você tem lá 3 campos só que você tem que preencher. Que é assim, qual é a esfera? Município. Pô, municipal.
Que estado? Opa, onde que a gente tá? Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui Rio de Janeiro. Que cidade? Onde é que eu moro? Itatiaia. Pô, enter, pesquisar. Pá. Tá aí. Aparece essa imagem. Só para quem tá acompanhando a gente, por ser branco, mas na janelinha branca aqui, aparece a seguinte informação. Nome, Área de Proteção Ambiental de Penedo. Só é porque a câmera não pega essa parte. Mas o pessoal tá vendo que é a área onde a gente tá mencionando aqui. Continua. E aí, se você olhar, essa área toda em vermelho. Que pega pedaço do Penedo, Não, né? pega Penedo inteiro. Penedo, até o final, toda a Fazenda da Serra, até coladinho com a Hyundai ali. E pegando aqui embaixo Pegando ali a embaixo. Hyundai e o polo industrial. É. Ou seja, vizinho da Hyundai, na verdade, né? Pega Penedo inteiro. Atravessa... A bem da verdade, os únicos bairros que ficam fora são os que eu represento. São o Jardim das Rosas e o Vale dos Reis, que são exatamente... Por quê? Porque todo mundo achava que era Resende. E até ontem a gente não era Itatiaia, né? E esse loteamento é no meio disso. Exatamente no meio disso. Literalmente tipo, no meio. Não tem assim, eu achei que tava um pouquinho fora. Não, é no meio, meu irmão. Então o processo no INEA, conforme você falou que você verificou, diz que no ponto de vista do INEA, que não era uma área de proteção ambiental. Aí a gente só tem que fazer assim, o INEA não tem ponto de vista, né? Não ele não pode ter ponto de vista. Ele tem que ler a lei, ele tem que consultar as fontes. Acho que não viu o Google. Né? Cara, não dá uma aulinha pro INEA? O INEA não viu o Google. Tá. Ele não se deu o trabalho de preencher 3 campos da Enter e ver, caraca, tá dentro de mapa. Galerinha, vamos mudar aqui porque realmente tá dentro de mapa. Então, beleza. Aí o INEA viu que a situação tava ok, em aspas, e aí vem o município, né? Porque vamos entender, nós estamos na ponta. E aí vem o conselho também, que agora tá no meio. Então, tipo assim, o posicionamento, ao meu ver, leigo, da prefeitura, uma vez que vê que essa área toda tá dentro de uma área de proteção ambiental na minha cidade, seja quem for o prefeito, o gestor, tô falando a prefeitura, o governo, é independente. Não deveria... Opa, para tudo. Falou a palavra. Né? Leigo, né? Leigo, Lucas Leigo. Falou a palavra perfeita. É o deveria. Não é poderia. É deveria. Porque o INEA, quando ele faz a licença, a lei fala assim... Porque era tudo muito moroso, era tudo muito lento. As pessoas passavam anos tentando regularizar uma coisa. Aqueles funcionários públicos seguram. O cara, né, vai demorar, tá? E o cara nunca conseguia chegar no licenciamento, porque era feito depois. E aí a lei veio e falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Vai tocando o projeto, a aprovação do projeto junto com a prefeitura. Enquanto isso, eu vou vendo aqui se eu vou te conceder uma licença. Porque uma coisa não tá... ela não limita a outra. Eu não preciso esperar a aprovação para te dar licença. Mas eu te dou uma licença com várias condicionantes. É mesmo assim, quer ver? Lucas, vou te dar meu telefone, mas você só pode usar ele amanhã. Mamãe não vai deixar você usar isso agora à noite, porque à noite criança tem que dormir, não pode usar o telefone. Pode usar amanhã. Na escolinha também não pode, tá bom? Tá bom. Qual é a condicionante? Estou te dando o telefone, mas você só pode usar amanhã. E se você se comportar. Ok? Ok. Aí a empresa foi lá, pegou essa licença com várias condicionantes. E dentro dessas condicionantes, seja pela licença, seja pela lei, tem que o empreendedor ele tem que ter a licença do município para fazer a obra de construção. O empreendedor tem que ter uma declaração de viabilidade de abastecimento de água. Pessoal, viabilidade de abastecimento de água é o seguinte... Esse copo dá pra alimentar só a Camila ou dá pra Camila e pro Lucas? Dá pra Camila, pro Lucas e pra 4.000 pessoas? Dá pra 4.000 pessoas, mais o Jardim Martinelli, Jardim das Rosas, Vale dos Reis, Jardim Manchete e Marechal Jardim? Isso que nós já aprovamos um condomínio novo. Entre Martinelli e Vale dos Reis, que também vai usar essa aguinha. Então esse copinho aqui, ele dá pra essa galera toda. Mais 4.000 pessoas aproximadamente. Lembrando que, historicamente, nós temos um problema de abastecimento de água no município. Então, para que a gente entenda, esse era o condicionante, como você falou. A pessoa lá, a empresa tem a licença para começar a trabalhar desde que apresente isso, cumpra isso, faça isso. Se você não faz isso, não cumpre isso, não tem isso, você não pode usar. Ok, entendi. 2 mais 2. Entendi. É exatamente isso. E aí, o que acontece?
não são só 2 condicionantes. Eu peguei as principais que me vieram à mente agora. São mais de 50 condicionantes. É um monte. Eu lembrei. A prefeitura, na época, então, apresentou o documento, né, que a gente tem aqui, falando que, tecnicamente, teria como que eu vou dizer? Uma viabilidade de água. Que a gente vai ver o documento pra gente entender melhor. Deixa eu pôr... dá pra ver assim. Então, a gente tem aqui a pessoa jurídica, blá, 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 blá. Pronto, amplia, fica melhor. E aí a gente fala aqui no final que existe um cano que passa perto em aspas, né? Com eu esqueci o diâmetro, que diz que, portanto, é viável. Aqui no final, porque a câmera não vai pegar direito, pegou. Sendo, portanto, viável o abastecimento mediante extensão do sistema existente. Fala que tem um cano. Então, assim, mais uma vez, amigo ouvinte, eu falando de forma leiga, eu tô vendo aqui. Então, atualmente não possui abastecimento de água, entretanto, a uma distância de 760 metros, passa uma adutora. É absurdo o que eu vou ler, mas de ferro. Passa uma adutora de ferro fundido, com um diâmetro de 200 milímetros, acho que essa é a pronúncia certa, proveniente da captação Fazenda da Serra, seguindo até o reservatório localizado no bairro Vale dos Reis, blá blá blá. Vamos só aproveitar aqui a Rádio Itatiaia FM, agradecer a você, amigo ouvinte, que acompanha a gente pela Rádio Itatiaia FM, pela rede social. Quantas vezes os moradores, tanto da parte central e de Penedo, durante a época que está chegando, inclusive, chamado estiagem, a gente, opção número 1, fica sem água. É cortado a água. Opção número 2, faz rodízio. A prefeitura liga a água e depois desliga a água, porque a água é suficiente, a água não consegue, o sistema não consegue abastecer. Então, conforme a declaração que a prefeitura dá aqui, ela diz que tem um cano. Mas ela não fala da água, do fluxo da água. Parte do pressuposto que se eu tenho um cano, né? Vou até pegar aqui um exemplo. Eu tenho um cano aqui, um cano. Amigo ouvinte tá vendo aqui, tem um cano. Tem um cano aí, tem um cano. Ele tem um diâmetro, né? Ele tem um diâmetro, mas não significa que ele tem água suficiente que passa por esse cano para abastecer a ponta. Então, por exemplo, eu posso ter um cano grosso, grande, que não tem nada dentro. Não tem água. Que não tem água. Aí vamos relembrar você, amigo ouvinte, que todo ano a gente tem problema de falta. Mas é porque a captação de água tá baixa, a gente tem a água. Sim, pode ser, mas não tem a água. Pode Exatamente. ser, nós temos a água do Rio Paraíba, poderia fazer uma estação de tratamento de água. Pode ser, mas nós não temos uma estação de tratamento, nós não temos uma captação de água do Rio Paraíba. Então nós não temos água. É bom você ter tocado nesse ponto, né? Uma estação de captação de água. Essa empresa, para obter essa licença, ela afirma durante o processo lá no INEA vários documentos com a seguinte afirmação. Olha, eu já fui oficiado por uma concessionária pública de abastecimento de água que é viável o abastecimento. E quando ela instalar os hidrômetros lá no meu empreendimento, eu venho aqui e trago o comprovante no processo. Pergunto pra você, porque na minha casa não chega água de nenhuma companhia pública, uma concessionária. Na tua chega? Não. Não, nem na minha. É o município mesmo. Mas, no entanto, o INEA, ele não verifica o fato. Chama atenção que esse fato ele foi, inclusive, declarado numa vistoria do INEA, onde estavam presentes 2 agentes do INEA, um representante da empresa, que inclusive participou da última reunião do Concidade, agora é segunda-feira, e 2 funcionários da prefeitura. Estavam presentes. Não devem morar na prefeitura. Não devem morar em Itatiaia. Não devem morar nem perto de Itatiaia. Nem em Penedo. Não mora aqui. Não mora, nem em Resende. Não mora por aqui. Mas foi lá fazer a vistoria, né? Acompanhar uma vistoria. Presume-se que são pessoas capacitadas. Sim. E aí o responsável da empresa fala assim, então... o INEA questiona, como é que é a água aqui? O funcionário da empresa fala, não, tá tranquilo, concessionária pública já falou que tá tranquilo, vai deixar água aqui pra todo mundo.
casa por casa, com hidrômetro. E aí os 2 funcionários da prefeitura de Itatiaia falam, nada, tá tranquilo. Deve ter, né? Na casa deles deve ter uma concessionária pública. E aí, Camila, você chegou num ponto muito importante. No momento que essa situação chegou para o Conselho Municipal, né, o Concidade, teve ciência, né, de um flagrante crime, né, um flagrante crime ambiental, porque a empresa começou, mesmo com todas essas circunstâncias obscuras, derrubou as árvores numa área que não podia. Parece que foi um erro de cálculo de bússola. Erro de cálculo. Né? O norte é pra cá, o leste é pra cá, o oeste é pra cima ou pra baixo. Desmagnetizou, um problema, né? E aí você vai lá e cortou, não tem problema. Foram só quantos metros? 6 mil e poucos metros quadrados, tá isso? tranquilo. O que tem de árvore em 6 mil e poucos metros quadrados? Quase Beleza. nada. Vai você, amigo morador, Arranca cortar uma árvore. Enfim, e aí você vai, a empresa fez isso, e essa informação chegou para o Concidade, inclusive com representantes das secretarias, né? O Concidade, o conselho da cidade, tem representantes da sociedade civil, como a Camila explicou no início. Se você não acompanhou, ouça depois, desde o início, a nossa entrevista. E representantes da prefeitura também, do governo. E chegou a essa informação, né? Chegou essa informação. Poderia se dizer que até então a coisa meio que acontecia meio à revelia, que devido a tantas situações ninguém sabia de nada, ninguém sabia de nada. Mas que agora chegou, inclusive, publicamente, foi colocado. As reuniões são públicas do conselho. E a postura da prefeitura. E o que chama também a atenção, de forma leiga, mais uma vez, é que o secretário de Meio Ambiente anterior e o secretário de Meio Ambiente, parece que na cidade existem secretários que mantêm no governo. Não sei se é por questão técnica, por questão política, não estou aqui para julgar, não tenho conhecimento, né, nem entendimento, mais uma vez, falando de forma leiga. Ou seja, ele tinha conhecimento da situação como um todo, né? Se vem alguém aqui no seu quintal e começa a cavar um buraco no meio da sua sala, você não vai falar que não sabia, mas tudo bem, ok. No momento que a cidade fica sabendo, oficialmente, qual foi a postura? Qual é a ação? O que aconteceu então, agora? Pois é, vamos lá. Na penúltima, em abril, reunião do Concidade, a reunião aconteceu no dia 7 de abril, uma segunda-feira, porque a reunião do Concidade, inclusive ficou convite para a população participar das reuniões do Concidade, toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara dos Vereadores, 5h30 da tarde. O horário é ruim mesmo, mas infelizmente foi o que nós conseguimos. Foi o melhor que a sociedade civil conseguiu. Enfim, na sexta-feira, imediatamente antes dessa reunião, alguns conselheiros receberam denúncias e verificaram em grupos do WhatsApp, porque nós participamos para saber o que está acontecendo na cidade. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. E algumas pessoas começaram a mandar pra gente, tipo, olha, tá acontecendo um absurdo. Tem vários tratores cortando tudo na Fazenda da Serra. E aí, eu fui uma dessas pessoas. A gente colocou num grupo de conversa interna do conselho e falamos, olha, tá acontecendo isso. Vamos incluir isso de urgência na pauta da reunião de segunda-feira. Então, segunda-feira, esse assunto, por ser muito grave, foi incluído urgentemente na pauta. E no final da reunião, alguns moradores presentes, também do Martinelli, da Fazenda da Serra, foram lá e reiteraram, falaram, olha, de fato isso está acontecendo. E circulava já na internet fotos, vídeos, comprovando o fato. Bom, apesar de ser representante da sociedade civil, eu também sou advogada. Então, como bom advogado, a gente fala assim, opa, calma aí, vamos lá. Primeiro, eu não tenho provas concretas do que está acontecendo. Eu sei que está acontecendo o fato, mas eu não sei se... Ainda não sabia se tinha licença, se tinha alvará, o que tinha. Mas eu sei que meio ambiente é importante, que depois eu não vou lá replantar aquelas árvores que foram arrancadas, né? Inclusive, tinha uma informação de que já tinha a Secretaria de Obras sabia, porque já tinha passado por lá o secretário de Obras e tal. Isso também foi denunciado no Conselho e foi constatado depois que não tinha relação, mas embora o secretário tenha tido conhecimento do fato. Enfim, depois de uma discussão e alguns moradores trazerem mais informações durante a reunião, eu pedi, então, que fosse colocado em votação para que o Conselho fizesse uma recomendação, uma resolução recomendada ao Poder Público para que fosse imediatamente interrompida a obra para que pudesse ser avaliado o que estava acontecendo.
Por quê? Por cautela, vamos lá. Nós somos vizinhos. A tua cerca tá chegando perto da minha casa aqui. Eu falo, opa, aí você começa a construir alguma coisa. Eu falo, cara, depois que ele construir, eu não vou conseguir demolir. Eu vou lá e falo, ô juiz, excelência, ó, excelência, está violando o meu direito, a minha propriedade. Manda parar, porque tá errado. O juiz não sabe se está certo ou está errado. Ele não leu o processo, ele não viu a documentação. Você nem foi chamado para o processo ainda para se defender. A empresa, no caso. No caso, a empresa. Então, o que o juiz faz? Estou usando uma analogia, um comparativo para as pessoas entenderem por que é assim que funciona. O que o juiz faz? Por cautela, para tudo que eu vou analisar quem está certo e quem está errado. Então, por cautela, quando essa denúncia chegou ao conselho, onde são 18 membros, sendo que 8 são representantes do poder público e 10 da sociedade civil, ou seja, estavam lá membros representantes da prefeitura e da Câmara dos Vereadores. Eu propus, então, que fosse recomendado que a obra fosse suspensa, interrompe e vamos avaliar. Nesse momento, e isso é muito importante porque isso é grave, os funcionários públicos que estavam lá, eles receberam automaticamente a denúncia. Não só como membros do conselho, mas como servidores públicos. E a lei impõe, determina, obriga, não é opcional, que quando um servidor público ele recebe uma denúncia, inclusive grave, de um potencial crime ambiental, que tem consequências muito graves, né? Porque muitas vezes é irremediável, é irreparável, pelo menos a curto prazo, ele tem a obrigação de falar para tudo que eu vou analisar. Porque o poder público ele tem uma prerrogativa que é um poder-dever. Ele pode e deve rever os seus atos a qualquer tempo. E aí, eu questionei, secretário de Planejamento, numa reunião passada, nós da sociedade civil, não sou só eu, Lucas, são vários representantes da sociedade civil que estão realmente preocupados com isso. Nós solicitamos que fosse dada uma lista de processos que já estivessem em curso, tramitando ali na prefeitura, com pedido de aprovação de projetos, para a gente poder acompanhar e fiscalizar. Porque se eu não sei, como é que eu vou fiscalizar? E veio uma resposta falando assim, olha, não tem projeto nenhum, não estou sabendo de projeto nenhum em curso, em princípio não tem processo nenhum em curso. Então, quando veio essa denúncia na penúltima reunião, eu falei assim, mas não tinha sido prestada uma informação que não tinha nenhum processo de aprovação de projeto, de nenhum loteamento, de nenhum empreendimento? Porque, como é que pode? É secretário de Planejamento, que por um acaso também é presidente do conselho, do Concidade, dessa reunião que eu estou falando. Confirma a informação. Tem projeto aprovado disso aí? Não, de fato não tem. Então, a secretária de Planejamento, que é a responsável pela secretaria que dá o alvará, que aprova ou não o projeto, afirmou publicamente, mais de uma vez, que não tinha sido aprovado o projeto. Não tem que ter uma plaquinha na frente? Dizendo... Então, tinha uma plaquinha na frente, mas tem uma plaquinha na frente, falando que tem um alvará. E aí, chegou pra gente também essa plaquinha. Aí foi exatamente o que eu falei, mas tem uma plaquinha. Então, tem uma plaquinha que diz que tem um alvará. Mas explica aí. Não, então, realmente tem um alvará, mas não tem o projeto aprovado. Eu falei, então, veja bem. Aquele famoso veja bem. Aí é papo de advogado, né? Tem uma leizinha aqui no nosso mundo. Coisa boba, Lucas. Lei, coisa boba. Insignificante. Que diz assim, vamos lá, é o Código de Obras. Obra, prevista no Código de Obra. Difícil de encontrar. Vamos lá, artigo 39 do Código de Obras. A execução das obras somente poderá ser iniciada depois de concedida a licença para construção. Vamos lá, pessoal. O que eu estou dizendo? Se não tem uma licença para construção, não pode começar a construção. Fácil, né? Vamos lá. Parágrafo único. São atividades que caracterizam, que são consideradas como início de construção. Número 2, abertura de cavos para fundações. Número 3, início de execução de fundações. E o número 1, primeiro, assim, você não precisa nem ter chegado no número 3. O preparo do terreno com ou sem movimentação de terra. Vamos lá, no início a gente falou que era um alvará de terraplanagem ou terraplenagem,
Vemos as duas expressões por aí. O que é a terraplanagem ou terraplenagem que eu expliquei no início? Caminhãozinho vai lá e corta o morro. Corta o solo. Preparando para quê? Para abrir ruas, fazer lotes. O que está escrito aqui? Precisa de licença de construção para fazer obra. É considerada início da construção ou preparo do solo, leia-se terraplanagem. Posso fazer terraplanagem sem licença para construção? Não. É só ler. Não precisa nem ser advogado, gente. É ler. Tem que saber ler. Tem que ter 2 neurônios. É sinapse. Tico e teco, bate um papo, fala, opa, não pode. Não pode. Mais pra frente a lei fala, olha, para conceder a licença de construção, tem que aprovar o projeto. Opa, tico e teco, bateu uma bolinha aqui. Eu aprovei o projeto? Não. Ela mesma declarou em reunião pública que não tem projeto aprovado. Se não tem projeto aprovado, não pode ter licença de construção. Se não tem licença de construção, não pode ter licença de terraplanagem. Precisa ter uma consultoria jurídica? Precisa ter um grande processo para analisar mais de 2.000 páginas, 10 volumes de processo na prefeitura para descobrir que está errado? Não. Aí vem a pergunta. E qual foi o posicionamento com relação a isso? Inclusive, Camilo, eu vou até aproveitar rapidinho enquanto você bebe uma água. Quero agradecer a participação do pessoal que está acompanhando a gente. A Fátima, obrigado. Boa noite. Cuidar da nossa natureza. O Tiago. A ideia do loteamento é surreal. A Cris falou assim, não, a gente não quer água do Rio Paraíba. Cris. Valeu, tá prestando atenção, Cris, valeu. Eu fiz um comentário, uma metáfora, obrigado. E pra onde iria o lixo produzido? Imagina um loteamento de 730. Hoje a gente tem tanta dificuldade, né? Coleta de lixo, enfim, um custo pro município. Obrigado, Cris, pela participação. Muito importante, Eduardo Marçal. Tudo vai resolver, amém, tomara. Eliel Queiroz, um abraço aí para quem está participando. E também a gente entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Itatiaia para buscar esclarecimentos sobre esse assunto. Em nota, a Prefeitura de Itatiaia disse o seguinte, abre aspas, a Prefeitura de Itatiaia informa que o processo para o estudo de viabilidade do empreendimento residencial Jardins, deflagrado na gestão anterior em 2023 e com vários documentos técnicos e extensos, está sendo reanalisado pela atual gestão. Na última segunda-feira, dia 5, a Secretaria de Meio Ambiente do município notificou a empresa responsável pelo empreendimento por ter retirado a vegetação para a instalação do canteiro de obras fora do local delimitado e autorizado pelo INEA. Além disso, requisitou a paralisação de toda e qualquer atividade nessa área impactada. Quanto ao fornecimento de água, houve um estudo de viabilidade realizado pela própria empresa e anexado ao processo, número 11012/2023, e entregue no ano passado à Prefeitura. No entanto, esse estudo está sendo reavaliado com todo o processo pela atual administração, fecha aspas. Esse foi o posicionamento da Prefeitura. Pode comentar? Não, à vontade. Né? Deve, né? Vamos lá. O que a Prefeitura acabou de falar? Olha, eu sei que a empresa desmatou onde não podia, porque não estava previsto na licença. E sabe como que ela sabe isso? Por 2 motivos. Primeiro, a população denunciou. Segundo, porque a própria empresa, depois que a denúncia foi feita pela população na reunião do Concidade, que aconteceu no dia 7 de abril, a empresa, no dia 10 de abril, foi lá no processo de licenciamento, lá no INEA, e falou o seguinte, olha, eu era obrigada a te avisar previamente, quando eu ia começar a obra, para você poder vir aqui do meu ladinho e fiscalizar o meu serviço. Só que então, hoje é dia 10 de abril, eu vou te comunicar que eu comecei a obra no dia 24 de março. O que a empresa fez nesse momento? Ela comprovou que ela descumpriu a licença, que era condicionada à informação prévia de quando ela começaria a obra, exatamente para o INEA
poder fiscalizar. Pode ter sido um erro, pode ter sido má fé, pode ter sido incompetência, pode ter sido tudo isso junto e um pouco mais? Pode. Não posso afirmar o que aconteceu, mas o fato em si aconteceu. No dia 16 de abril, a mesma empresa vai no processo lá no INEA, reunião do Concidade com denúncias, dia 7 de abril. Dia 16 de abril, 10 dias depois quase, a empresa vai no processo e fala: ops, foi mal aí, galera. Desmatei 6 mil e tantos metros quadrados no lugar errado. Tô de out. Ou seja, além de ter notificado o prazo intempestivo, né? Falou depois, que deveria ter feito antes, a própria empresa assumiu no